Uma boa noite a todos. Bom, nosso tema de hoje, até peço desculpa para a direção da casa que me convidou para vir aqui na noite hoje, seria outro, mas com tudo que estamos vivendo nos últimos dias, eu achei por bem trabalhar esse tema. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como já foi falado, é um livro. Mas a nossa intenção na noite de hoje não é resumir esse livro. Nós vamos abordar alguns temas, alguns aspectos dele, mas não é a nossa intenção. Tem muitas pessoas que às vezes, quando chegam no movimento espírita, ou mesmo alguns mais antigos já do movimento, pensam que o espírita não deve se envolver, por exemplo, na política. E isso é um erro. Quando eu falo na política, não é de cargos públicos, né? Não é candidato a deputado ou qualquer coisa parecida com isso. Quando eu falo de política, é de relação social. E por que o espírita precisa se envolver nos movimentos políticos? Porque se todos os políticos do Brasil fossem espíritas, o Brasil seria um país muito melhor. Tenho certeza absoluta disso. Os espíritas não cometem erros? Cometem. Mas normalmente, se são realmente espíritas, cometem bem menos do que a maioria tem cometido, dos nossos políticos. Mas eu quero tentar abordar esse tema para que nós possamos entender o porquê de muitas dificuldades que o nosso país tem passado. E além de entender esses problemas, sabermos como lidar com a parte deles, ou com a grande maioria deles. Algum tempo atrás foi feita uma pesquisa no meio espírita, perguntando se os espíritas consideravam que o Brasil ainda era a pátria do Evangelho ou que ele era a pátria do Evangelho. 73% responderam que sim. E a gente vai observar que é um bom número, mas é um erro. Por que um erro? Porque se somos realmente espíritas, teria que ser 100%. Não poderiam 27% pensar que o Brasil não é. Mas por que há essa questão de que 27% não acreditam que o Brasil é a pátria do Evangelho? É um problema que não só a doutrina espírita enfrenta, o meio espírita, mas toda a nossa sociedade. Chama-se falta de informação, falta de conhecimento. Jesus no Evangelho já nos disse: conhece a verdade e a verdade vos libertará. Dentro da doutrina espírita, nós precisamos saber que sim, o Brasil é a pátria do Evangelho. O livro que trata sobre esse assunto vai contar a história do Brasil no mundo espiritual desde a sua descoberta, lá por volta de 1500. Mas o nosso interesse na noite de hoje é falar sobre o que isso influencia nos acontecimentos atuais. A primeira questão que eu queria trabalhar é uma questão que muitas vezes as pessoas pensam que não tem nada a ver com a doutrina espírita. As redes sociais. E por que isso é absolutamente importante dentro da doutrina espírita, do meio espírita? Porque hoje é a maior ferramenta de comunicação do planeta. As pessoas hoje se comunicam muito mais pelas redes sociais do que pelo telefone convencional, do que pessoalmente ou através de informações de jornais, revistas e televisão. E não tenho dúvida que é um meio importante que veio para melhorar a nossa vida. Mas infelizmente, tem sido usado para coisas ruins. Dentro dessa crise, agora, desses últimos dias que a gente viveu, muitas pessoas são a favor da greve, outras pessoas são contra, e isso não é tema de nosso debate hoje. Mas é muito importante que nós saibamos usar as informações. Eu, para confessar para vocês, praticamente não tenho mais redes sociais. E não tenho
porque ainda não tenho a capacidade de aceitar, muitas vezes, opiniões divergentes da minha, não embasada em fatos, mas embasado em coisas que não são verdades. Nós recebemos, todos nós, nos últimos dias, milhares de mensagens através do WhatsApp. E eu posso afirmar com certeza a vocês que 99% eram mentiras. Ah, Juliano, mas como você sabe que é mentira? Vou pegar um exemplo bem corriqueiro. Ontem um amigo nosso, da família, postou lá no nosso grupo da família que um general, 4 estrelas, e falando não sei mais o que no Brasil só existe generais, 4 generais com tantas estrelas, e que ele tinha falado um monte de verdades, etc, etc e tal. Confirem o vídeo, e ele posta o vídeo embaixo. O vídeo era de um jornalista de São Paulo chamado Marco Antônio Villa, da Jovem Pan, que antigamente era da Veja. E ele divulgou para todas as pessoas como fosse um general de 4 estrelas que estava falando aquilo. Nós sabemos, meus irmãos, que esse vídeo foi replicado milhares de vezes. Foi replicado também um áudio de uma mulher se dizendo mãe de um soldado do agrupamento aqui de Blumenau, e que o filho dela tinha dito que eles estavam prontos para o golpe militar e que era para avisar as pessoas comprarem grande quantidade de comida. Mais um áudio falso. Esse áudio já foi divulgado em 2013, maciçamente, no WhatsApp, e também naquela época já era falso. E agora alguém reavivou e foi passando. Enfim, eu poderia citar milhares de exemplos. Mas o que é importante a gente saber disso? Primeiro, que nós estamos levando as pessoas a formarem decisões erradas. Porque as pessoas, através desses áudios, imaginam que muitas coisas daquelas são verdades. Eu vi pessoas essa semana no mercado que tinham recebido alguns áudios comprando 10 caixas de leite. Não 10 caixas de 1 litro. 10 caixas com 12 litros de leite. E ela mora em 3 pessoas na casa dela. O meu sogro chegou hoje de manhã lá em casa contando histórias absurdas. Meu sogro é maldoso, mal intencionado? Não. Mas ele está com a informação errada. Alguém contou para ele uma coisa lá sobre a Petrobras e ele está repassando isso para todo mundo como se fosse verdade. E não é verdade. É só você entrar lá no Pai Google, digitar lá fulano, coisa tal sobre isso, lá já vai estar lá que é uma fake news. Alguém inventou e está espalhando. Isso parece ser uma brincadeira, meus irmãos, mas não é. E digo para vocês por que não é. A grande maioria das pessoas que se envolveu, de alguma maneira nessa situação toda, todos nós, de alguma maneira fomos envolvidos, mas que se envolveram mais fortemente, foram movidas pelo sentimento de desesperança. Um sentimento muitas vezes de ódio, um sentimento muitas vezes de revolta, e eu não estou aqui para julgar se estavam certos ou errados. Mas essas correntes de WhatsApp, que muitas dessas pessoas foram enviando para frente, porque achavam condizente com aquilo que elas pensam, sem verificar se era verdade ou não, ia junto o seu sentimento. Nós sabemos que o pensamento é vida, não é? É. Quando alguém pensa fortemente em alguma coisa, mentalmente mirando naquilo, a energia vai se condensar naquilo ou naquela pessoa. Quando eu mando um áudio ou um vídeo de WhatsApp com raiva, com ódio, com desesperança, o meu sentimento vai chegar até as pessoas com quem eu compartilhei. Alguns dias atrás aqui no Rio do Sul, infelizmente, um jovem cometeu um ato impensado, acabou tirando a vida da sua esposa. Nas redes sociais desse rapaz havia milhares e milhares de mensagens contra a pessoa dele, contra a sua integridade, destilando ódio. Eu sei, eu não aprovo de maneira alguma a atitude dele. Mas as pessoas que se envolveram nessa corrente não fazem ideia da energia negativa que receberam. Então nós precisamos estar atentos às redes sociais.
alguns dias atrás, eu sou representante comercial, eu estava em Pouso Redondo almoçando minto, foi um café da tarde, estava tomando um café final do dia, olhei para o lado e vi que tinha uma mesa sentada com uma senhora e um senhor, um casal, de uns 60 anos mais ou menos cada um. Eles tomaram café, comeram um pão de queijo, um salgado e ficaram o tempo todo sem trocar uma palavra. E por quê? Porque cada um tinha um celular na mão. Nós estamos perdendo, meus irmãos, os nossos preciosos minutos e tempos da nossa vida nas redes sociais. E ainda se nós estivéssemos perdendo o nosso tempo para postar palestras espíritas, palestras edificantes, mensagens de esperança. Assistam uma palestra de Valdo Pereira Franco falando sobre esperança, que vai aliviar a sua angústia. E daí sim, compartilhe isso com o máximo de pessoas que você puder no WhatsApp. Porque você vai estar ajudando as pessoas a se aliviarem da sua tensão, a levar consolo a essas pessoas, mas acima de tudo a levar informação verdadeira e realmente necessária para a vida dela. As redes sociais, bem ou mal, hoje é o grande veículo de informação do mundo. Nós, como espíritas ou simpatizantes do espiritismo, precisamos aprender a lidar com elas. Parece que no Brasil está tudo errado. Eu também pensava isso alguns anos atrás. Todos os nossos políticos são corruptos. Ouço isso praticamente todos os dias, principalmente agora nesses últimos dias. E eu pergunto a vocês, meus irmãos, será que a nossa sociedade como um todo, ela não é corrupta? Será que aqueles que agora, nesse momento de dificuldade, que elevaram o litro da gasolina a R$10, também não está fazendo uma coisa de corrupção? Será que aquele cidadão que vai no mercado e pega o troco que o caixa deu errado e não devolve, também não está cometendo um ato de corrupção? Será que aquele empresário que tenta de todas as maneiras sonegar impostos também não está cometendo um ato de corrupção? Os nossos políticos, meus irmãos, não são mais do que o espelho da nossa sociedade. Mas está tudo errado? Não. Não está. Não na visão de quem tem as informações necessárias para saber o que está acontecendo. Alguns anos atrás, nós éramos governados por um determinado partido, um determinado presidente. Quando a parte econômica do país ia bem, não houve mudança, ele foi reeleito. Quando ele estava no final do mandato dele, a parte econômica começou a ir mal. O candidato dele perdeu a eleição. Outro presidente assumiu, foi reeleito, porque a parte econômica ia muito bem, a parte econômica continuou indo bem, a sua sucessora também foi eleita. E de repente, todo mundo agora está se preocupando com a corrupção. Há passeatas em todos os lugares, desde 2013 para cá, contra a corrupção, contra a corrupção. Será que realmente todas essas passeatas são contra a corrupção? Será que a corrupção não existia já nesses outros governos que eu citei atrás? A grande insatisfação da sociedade hoje, meus irmãos, é com os problemas econômicos, é com o material. Se todos nós tivéssemos voando em cruzeiro, sem tribulações financeiras, eu garanto a vocês que não haveria tantas manifestações. O Brasil só realmente acordou para essa questão da corrupção quando a economia começou a ir mal. Mas isso tudo, mais uma vez, está errado? Não. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus se reúne com um espírito chamado Ismael. Ismael é o espírito governador do Brasil, espírito escolhido por Cristo
para nos governar. Ele disse a Ismael, lá por volta de 1500, que ele transplantaria, ele traria para cá a sua árvore do Evangelho. E assim foi feito. Ele disse a Ismael que queria um país que tivesse uma miscigenação muito grande. Povos de todas as partes do planeta reunidos aqui no único lugar. E se a gente observar a nossa sociedade hoje, ela é assim. É a mais miscigenada do planeta. Mas aí as pessoas dizem para mim, Juliano, mas eu não acredito que o Brasil é a pátria do Evangelho. Como é que vai ser a pátria do Evangelho com tanta corrupção, com tanta coisa errada, com tanto roubo, com tanto assassinato? Mais uma vez, o que falta é informação, meus irmãos. Pátria do Evangelho quer dizer o quê? Que aqui existe o Evangelho. Jesus, quando veio ao planeta trazer o Evangelho dele, ele nos disse que veio para os doentes, não para os sãos. E se aqui é a pátria do Evangelho, quais são as pessoas que precisam estar aqui para aprender o Evangelho? Os doentes ou os sãos? Segundo Jesus, são os doentes. Então, meus irmãos, os espíritos que vêm reencarnando no nosso Brasil, desde a época do descobrimento dele, mas principalmente após a sua independência de Portugal, são retardatários. São espíritos falidos na sua maioria, principalmente vindo da Europa. É por isso que a nossa sociedade hoje enfrenta tantas dificuldades. A culpa não é dos nossos políticos, a culpa é nossa. E digo isso com toda certeza, meus irmãos, porque se nós fizermos uma pesquisa em qualquer manifestação, seja ela do que for, desde que tenha cunho político, você perguntar a essas pessoas em quem elas votaram para deputado na última eleição, 90% ou mais não sabe. A maioria deles também não sabe quais são os projetos que esse deputado apresentou no Congresso. A maioria também não sabe quais são os votos que esse deputado deu no Congresso. Então, meus irmãos, o conjunto da nossa sociedade hoje é formado de espíritos ainda que estão em evolução, que têm dificuldades. Um espírito, por exemplo, que chega a presidente da República, ou a governador, ou mesmo a prefeito, ninguém chega à toa ou por acaso nunca. O acaso não existe. Só que esses mesmos espíritos, que muitas vezes são preparados para chegar à presidência da República, são humanos, são falíveis, assim como todos nós. E não há dúvida que há uma proteção muito grande a um espírito desse, mas há também uma investida muito grande das trevas. Um espírito obsessor simples, que vai obsediar nós por alguma coisa que nós fizemos de errado no passado, é uma obsessão simples. Agora, um espírito que tem condições de influenciar milhares e milhares de pessoas é um espírito que será visado, que será marcado pelo lado ruim ainda da vida espiritual, de uma maneira que vocês não têm ideia. Ele vai ser cercado desde a sua infância até a sua adolescência, até a sua vida adulta, e principalmente quando ele chegar a um posto de comando. Nós sabemos que estamos vivendo uma transição planetária e que os espíritos inferiores estão em desespero. Então eles estão trabalhando mais do que dobradamente para tentar que manifestações pacíficas se transformem em manifestações violentas, que reivindicações justas se transformem em banhos de sangue. E mais uma vez, como nós vamos nos livrar dessa sintonia negativa? É cuidando com os nossos pensamentos, é cuidando com os nossos sentimentos. Por isso
eu iniciei falando sobre as redes sociais. E eu falo isso, meus irmãos, não por vocês, mas por mim. Eu também, muitas vezes, até já abandonei a maioria delas, porque não tenho capacidade, às vezes, de entender alguém que pensa diferente de mim. Principalmente quando essa pessoa divulga e ainda comenta notícias que não são verdadeiras. Mas a maioria delas são mal intencionadas? Não. São pessoas sem informação. Nós sabemos, meus irmãos, que o Espiritismo é a terceira revelação. É realmente o que vai mudar a humanidade. Porque o Espiritismo é tudo isso? Não. Porque o Evangelho do Cristo é tudo isso. E o Espiritismo vem reavivar os seus ensinamentos, mas de uma maneira que nós possamos aprender. Eu vim de berço católico, mas fiz crisma, primeira comunhão, todas essas coisas. Mas não conheci Jesus antes de chegar à doutrina espírita. Não por culpa da igreja, muitas vezes, por culpa minha, que não me interessei. Mas não me interessei porque não encontrei algo que respondesse às minhas perguntas. Mas no Espiritismo, sim, eu encontrei quem é realmente Jesus. E isso faz de mim uma pessoa perfeita, ou de nós, espíritas perfeitos? Não. Mas faz sim de nós espíritas com uma responsabilidade muito maior dos que aquele que não tem esse conhecimento. Por isso, eu peço a vocês muito cuidado com isso tudo que relatamos. Mas, através de o Espiritismo ser a terceira revelação e o Brasil ser a pátria do Evangelho, nós temos mais uma coisa importante. O Brasil é o maior país espírita do mundo. E por que o Brasil é o maior espírita do mundo? Alguns dizem, porque Jesus escolheu para ser a pátria do Evangelho? Sim, também. Mas o Brasil é o maior país espírita do mundo porque os médiuns com maior capacidade intelectual, moral, reencarnaram e estão reencarnando aqui. O Brasil é hoje o que é dentro da doutrina espírita porque Chico Xavier reencarnou aqui. Ele é porque Bezerra de Menezes reencarnou aqui. Ele é porque Eurípides Barçanufo reencarnou aqui. Ele é porque Divaldo Pereira Franco reencarnou aqui. Então, meus irmãos, nós precisamos divulgar a doutrina espírita, principalmente nos momentos de crise. Mas o país vai muito mal, como eu disse, na impressão da maioria das pessoas. Será que o país vai tão mal assim? Será que hoje nós não muitas vezes estamos reclamando ou estamos debatendo as manifestações que não aconteceram só agora, aconteceram em 2015, em 2013? Essas manifestações demonstram que o país está melhor, porque há 20 anos as pessoas não se manifestavam. Elas podem hoje não fazer da maneira correta ainda, e não vão fazer mesmo, porque ainda são espíritos imperfeitos, mas estão fazendo. Será que o país está tão mal? Em 1950, por exemplo, será que a mulher tinha mais direitos lá ou hoje em 2018? Será que em 1950 a mortalidade infantil era maior ou era menor do que agora em 2018? Será que o direito das minorias, como gays, eram maiores em 1950 ou são maiores agora? Não há dúvida, meus irmãos, que basta uma pequena reflexão para nós nos convencermos por dados concretos, por verdades, que o país está muito melhor. Apesar de todos os problemas, apesar de todas as dificuldades, o país continua caminhando para frente.
mesmo que muitas vezes a passos de tartaruga. Se nós observarmos, será que em 1950 as pessoas estavam buscando o Evangelho de Jesus, seja ele através da doutrina espírita, da Igreja Católica ou da Igreja Evangélica, como hoje? Será que as pessoas estavam buscando respostas dentro das religiões como buscam hoje? Será que os jovens estavam lotando as casas espíritas em 1950 porque querem respostas além de dizer que Deus quis assim? Com certeza não. Com certeza a consciência das pessoas hoje em relação à espiritualidade é muito maior. Apesar de todo o preconceito que a doutrina espírita ainda enfrenta, principalmente nos meios evangélicos, e eu não estou aqui para criticar, bem ao contrário, acho que eles fazem um grande serviço à nossa nação. Muitos dos projetos ruins que existem na Câmara dos Deputados, como o aborto, nunca foram aprovados no Brasil, graças aos evangélicos e católicos. Então, não tenho dúvida que eles têm uma grande função dentro da nossa sociedade. Mas nós sofremos sim preconceito. Muitos deles ainda dizem que a doutrina espírita é coisa do demônio. Alguns dias atrás eu conversava com uma pessoa que eu encontrei numa oficina que eu visitava e começamos a conversar sobre vários assuntos e fomos conversando e tudo que ele falava me parecia certo e tudo que eu falava parecia certo a ele. Nós entramos em religião, falamos de Jesus e etc, etc. Daqui a pouco ele me perguntou: você é evangélico? Eu disse: não, eu sou espírita. Ele se surpreendeu, chegou a ficar branco, até me assustei. E ele disse: mas o espiritismo não é cristão. E eu vou dizer o que essa pessoa? Eu vou ofender ela como as pessoas têm feito nas redes sociais? Eu vou dizer que ela é ignorante, vou usar palavras de baixo calão, vou dizer para ela que a doutrina que ela acredita é loucura e está errado? Não. Eu só disse para ele que ele estava equivocado, que o que faltava para ele era informação. Jesus, no Evangelho, disse que a árvore que desse bons frutos seria uma boa árvore. E quais são os frutos da doutrina espírita? A caridade, a bondade, a mudança interior. Então, se isso não são bons frutos, nós não sabemos o que é, né? E se as pessoas não concordarem, tem que pedir para elas discutir com Cristo, porque foi Ele que disse que se os frutos fossem bons, a árvore era boa. Mas eu citei esse exemplo, meus irmãos, para que nós entendamos de que maneira lidar com a política, com os conflitos sociais e com as crises, porque eu garanto a vocês que muitas ainda virão. Nós estamos vivendo, como eu disse antes, uma transição planetária. Todas essas crises morais, éticas, estão no planejamento. Mas nós precisamos agir, acima de tudo, com tolerância e amor. Algum movimento no Brasil só vai dar verdadeiramente certo quando nós soubermos respeitar as pessoas que pensam diferente de nós. Sempre que algum movimento começar e quiser esmagar as pessoas que pensam diferente, a espiritualidade agirá para que esse movimento, em algum momento, se encerre. Porque não é essa a mensagem do Cristo. Concordar, nós não precisamos. Eu não posso concordar com uma pessoa que defende o aborto, porque sou espírita e sei através da doutrina que é um erro. E que os países que legalizam o aborto estão criando karmas coletivos
para eles. Mas isso me dá o direito de pegar essa pessoa que acredita nisso e ofender ela? E dizer para ela que é um absurdo o que ela está fazendo e pensando? Não. Não é isso que o Evangelho ensina. Jesus deu o maior exemplo porque ele andava com prostitutas e ladrões. E ele andava com prostitutas e ladrões para quê? Para compartilhar da vida deles, achando que ele estava fazendo o correto? Não. Jesus andava com eles para que eles mudassem de vida. Então, se eu tenho alguém na minha família, no meu trabalho, que está divulgando informações inverídicas sobre qualquer situação no país, eu tenho sim a obrigação de procurar informá-la que aquilo não é verdade, mostrando as provas de que aquilo não é verdade, mas com tolerância e amor. E acima de tudo com respeito. Nós vivemos numa sociedade que há espíritos medianos, mas de várias e várias categorias. Então eu, Juliano, vou saber fazer melhor determinada coisa. A nossa amiga aqui vai se dar melhor em outro ramo. Mas isso quer dizer que ela é inferior a mim porque ela não sabe fazer o que eu faço? Não. Apenas quer dizer que ela é diferente. Nós vivemos alguns anos atrás no Brasil, por volta de 2015, algumas manifestações. Eu não vou entrar no mérito se eram boas ou ruins. Isso cada um tem a sua consciência para achar o que é melhor. Mas ela, em grande monta, deu o exemplo de como devemos nos manifestar. Sem violência, sem brigas, sem atrapalhar a vida alheia, sem impedir que os outros vão aonde precisem ir. Famílias, crianças. Aí alguém disse para mim, Juliano, mas algumas coisas nós precisamos fazer na força bruta, porque senão o país não vai mudar. A força bruta, meus irmãos, já ficou no século passado. Nós vivemos hoje o século da conciliação, da mudança, da palavra e do convencimento, não mais da força bruta. Como eu disse antes, todo movimento que se levantar no país que for para esmagar o outro lado, não vai prosperar, porque a espiritualidade maior não vai permitir. E nós precisamos também ter a consciência de que nós só melhoramos realmente quando nós temos críticos. Um político, um governador, que não há nenhum contrário na Assembleia Legislativa, ele não vai se tornar um bom governador. Ele precisa ter pessoas apontando os seus erros o tempo todo, porque todos nós temos erros. E quando eles nos são apontados, muitas vezes é dolorido. Nós temos muito orgulho, mas se nós tivermos consciência de que precisamos melhorar, nós vamos analisar se aquela cobrança não é justa. Se aquilo que a pessoa está nos dizendo não é justo. Se realmente nós não estamos errando. Nós precisamos sim mudar o Brasil. Eu concordo plenamente. Mas como nós vamos começar essa mudança verdadeiramente, meus irmãos? Pelo presidente? Não. Pelo Senado Federal? Não. Pela Câmara dos Deputados? Não. Nós realmente vamos começar essa mudança por nós mesmos. Se nós não começarmos essa mudança por nós mesmos, nós não temos o direito de cobrar mudanças nas outras pessoas. Era o que eu tinha para hoje. Obrigado.